Olá, aqui é o Dr. Wellington Bruschi. Eu sou psicólogo, neuropsicólogo e psicoterapeuta. Hoje eu vou falar sobre relacionamentos saudáveis. Como construir uma relação saudável. Claro que eu não vou trazer um manual de instrução, nem uma receita de bolo pronta para que seja seguida para que os relacionamentos deem certo. E sim, o que eu tenho como experiência de vida, experiência dentro de consultório, experiência de estudos, o que a ciência traz para um relacionamento ser mais saudável, seja ele amoroso, seja ele de trabalho. Mas hoje a gente vai ficar mais com o relacionamento amoroso mesmo, que é o que geralmente gera mais intrigas ou gera mais divergências na nossa vida, ou a gente fica mais magoado, né, com um parceiro ou uma parceira, né? Então, o que que eu trago assim, primeiramente? Primeiramente, a gente tem que saber que a gente está casado com outra pessoa, ou está namorando, ou noivo, relacionamento com outra pessoa. E esta pessoa não é igual a nós. Ela tem anseios, ela tem desejos, ela tem valores muitas vezes que divergem do que a gente aprendeu. Mas daí cabe uma pergunta: por que eu me apaixonei? Eu gostei dessa pessoa? Será que eu gosto ainda? Não gosto mais? Daí cada um tem que se perguntar. Aqui é um momento. Se você tiver a resposta para essa pergunta, eu ainda gosto dessa pessoa, eu ainda quero viver, ou tem motivos ainda, então esse relacionamento tem que seguir adiante. Agora, se eu penso assim, eu não consigo mais viver com essa pessoa, eu não gosto mais, eu acho que esse relacionamento chegou ao fim devido a esse fator, então você tem que sentar com a pessoa e expor o que você tem de pensamento que não quer mais estar vivenciando junto, né? Não está mais querendo, no caso, conviver junto, ter uma relação a dois com essa pessoa. Também é uma causa que às vezes as pessoas, né, vão divergir e vão sair, vão se separar, né? Tem separações. Mas a maioria das pessoas, ou a gente não nota, que a maioria das nossas brigas são por erros bobos. Às vezes é por um sim que você disse que era para numa hora que era para você ter dito não, é um não numa hora que era para você ter dito sim, você falou um não com só por para magoar a pessoa ou porque você estava brigado, ou você disse um sim quando na verdade você não ia poder cumprir com um compromisso que você sabia, e isso acaba que juntando, como a gente diz, juntando ao longo do tempo, e isso que acaba, como a gente fala, como um balde de água enche, que até chega um dia que, quando cai a última gota de água, aquele balde transborda. Um copo, né? Acontece isso. E isso acontece conosco também. Um somatório de decepções leva a um somatório de decisões para não ficar com alguém ou não continuar com uma relação também. Só que o que mais a gente enxerga nessas relações, ou nas próprias relações que a gente teve, quem namorou mais que uma vez, geralmente a gente namora mais que uma vez, né? Poucas pessoas conseguiram namorar, né? Uma vez já e casar só, ou pelo menos tiveram outros relacionamentos que hoje em dia falam que é ficar com uma pessoa, né? Não se chama mais de namoro, né? Então a gente acaba que somando experiências durante a vida, e você acaba que por moldar o teu modo de ver, de enxergar, de você sabe se um relacionamento vai para frente ou não vai, a certo ponto que ele não fique tão sério, digamos assim, como um casamento. Você não vai conhecer a pessoa hoje e vai morar junto, vai casar com essa pessoa. Você vai conviver com ela, ver, né, como é que é
o modo de pensar, como é que aquela pessoa age. E muitas vezes tem pessoas que estão muito apaixonadas e ficam cegas pela paixão. E daí, às vezes, elas não enxergam defeitos que elas não gostam em pessoas, por causa que tem aquela euforia da paixão, tô apaixonado, gosto. E na verdade nada mais é do que um espelhamento do que aquela pessoa queria ser, que ela enxerga no outro. E ela começa a admirar qualidades da pessoa, que ela acha a pessoa comunicativa, aquela pessoa extrovertida, ela consegue se comunicar com facilidade, ela consegue chegar num lugar e fazer vários amigos. Eu admiro isso nas pessoas porque eu queria ter isso e eu acabo me envolvendo com a pessoa por ela ter qualidades que eu gostaria de que fossem da minha personalidade, mas eu não desenvolvo por certos medos, certos traumas que aconteceram. E daí você, quando vai morar com a pessoa, quando a gente diz que vai casar, né? Popularmente as pessoas dizem que é juntar as escovas de dente, mas quando você casa, e acontecem muitos casamentos que começam a brigar desde do primeiro dia que casou, começa a brigar, porque começa a convivência junto, e morar junto é diferente do que você está namorando. Namorando, você fica longe com a pessoa, você tem um espaço para você vivenciar as tuas experiências, estar junto com os teus amigos, fazer as tuas coisas, acordar, levantar, muitas vezes fazer outras atividades que você tem cotidiana e trabalhar. E mesmo que isso aconteça no casamento, que as pessoas acordam, levantam e vão trabalhar e têm uma vida profissional, só que você dorme com a pessoa, você levanta com a pessoa, toma café junto, você tem que montar um dia não mais sozinho. Você monta um dia em conjunto, porque vocês têm que organizar a dinâmica dessa casa em conjunto no casal. Por isso que é casamento. Você está casado com alguém e você tem que fazer uma dinâmica desta casa em conjunto. Não adianta ser separado. Então por isso que muitas pessoas às vezes entram em conflito porque elas queriam o espaço delas. E aí chega outro ponto, quando a gente abandona muito das coisas que a gente fazia ou as nossas relações com amigos e fica estritamente pro relacionamento. Não, eu não saio mais de casa, eu não vou mais conversar com os meus amigos, eu não saio, que nem a maioria, às vezes, quando quem é homem vai sair com os amigos para tomar uma cerveja depois do serviço, geralmente na sexta, ou um jogo de bola, ou um outro esporte que faz. E daí a esposa não gosta, ou a esposa vai com as amigas, vai fazer alguma coisa. Tem sempre uma divergência ali e a pessoa diz, não, eu não vou mais, não fico, começa a ficar. E a pessoa que acaba que se frustrando com aquilo com o longo do tempo. E ela não se dá por conta que ela está se frustrando porque ela não tem mais os hábitos que ela tinha de antes. Claro que a gente tem que entender que agora nós estamos vivendo num casal e essa dinâmica desta casa funciona em volta do casamento e não de nós próprios, por isso que a gente escolheu casar. Só que a gente também tem que ter vamos dizer, hobbies que cada um faz, e cada pessoa, a mulher e o homem, ou seja, um casal homossexual, tem que ter um posicionamento assim. Cada um tem que fazer as suas atividades como costumava fazer antes. Não que você vai sair por aí todos os dias. Não que você vai levar uma vida desregrada, às vezes uma vida de solteiro. Mas você vai ter que fazer algumas coisas, sair com os amigos, quem gosta de jogar jogar o futebol. E lá, mas você sabe que você vai ter que retornar, ou você vai voltar mais cedo, ou você tem um horário para chegar em casa, que tem uma dinâmica. Isso só o casamento, porque quando tem filhos, ainda é uma dinâmica um pouco mais diferente, que daí seria uma dinâmica mais familiar, que daí ainda você tem que cuidar dos filhos, buscar na escola, envolve mais coisas do que ainda a gente aqui está falando só de uma relação a dois, um casamento, fora filhos, que quando tem filhos é mais responsabilidade, por quê? Porque eu estou falando aqui de duas pessoas primeiro eu era uma pessoa sozinha,
Agora eu casei, então somos duas pessoas convivendo em um lar. E quando vem filhos, então são mais pessoas dentro de uma casa. É uma família, um conjunto, como a gente estuda, um conjunto familiar. E isso tem que ter estrutura. E se não tem estrutura, não se mantém. Se uma casa não é estruturada, ela cai. A gente não começa a construir uma casa pelo telhado. A gente começa pela base. Porque se eu colocar um telhado, eu vou colocar um telhado no chão. Nada mais vai ser do que um telhado no chão. Mesmo assim, eu vou ter que começar com uma base, porque ninguém, a não ser que eu vou fazer um montoado de telhas. Então, tudo na nossa vida tem uma base. Então, essa base vai sendo construída. E a gente não pode se esquecer do que eu, voltando lá nos Robs, é que às vezes a gente vai desenvolver atividades de casal, que é sair com casais, se a gente consegue desenvolver essas atividades, que a gente tem um grupo de amigos e sai, vai fazer, mas necessita ter atividades individuais. E talvez podem ser outras atividades que não aquelas que você fazia quando você era solteiro. Mas pode ser outras atividades que você encontra, às vezes você mudou de cidade, e você acha um outro grupo, uma outra atividade para fazer, mas é bom ter esse momento sozinho, não esse momento só trabalho, você sai de manhã, vai para o trabalho e depois volta para casa. Um momento fora trabalho e de preferência que o assunto não seja trabalho, porque geralmente quando a gente sai com os colegas de trabalho, a gente vai falar do que? De trabalho. Então, geralmente é uma coisa para você espairecer um pouco, ou você pode fazer também, de vez em quando, um esporte. Isso funciona muito bem. Você quer fazer um esporte, seja jogar bola ou fazer uma caminhada, correr, cada um gosta de alguma coisa, de alguma atividade esportiva. Seja uma caminhada que você vai fazer só você, num parque, é um tempo contigo, com você mesmo, para você refletir sobre você, sobre a tua relação, sobre o que você está fazendo, o que você está agindo, se isso está certo, se está errado, eu estou fazendo certo, isso aqui está certo, mas é eu pensando comigo mesmo. E depois você pode elaborar essas conclusões que você vai tirando e conversar com o teu companheiro ou tua companheira, né, sobre isso. Que eu sei que vai ter muita gente que vai dizer que isso é fazer DR, né, discussão, discutir a relação. Mas não, a gente tem que dialogar a relação, sim. A gente tem que dialogar como tá. O dia, às vezes não dá tempo de você conversar todos os dias, mas digamos a cada 15 dias, uma vez por semana, ou quando acontece alguma coisa que diverge a pessoa, não é que a gente vai discordar de tudo ou vai reclamar de tudo que a pessoa faz. Porque primeiro vem lá do começo. Se eu casei com essa pessoa, eu venho de uma trajetória. Que ninguém conhece uma pessoa hoje e casa com essa pessoa. Raros os casos, né? Então você tem uma trajetória com essa pessoa, então você tem que conhecer quem você tá. Então se essa pessoa tinha qualidades e defeitos como todos nós temos. Ninguém é só defeito e ninguém é só qualidade. Ninguém é só bondade ou só maldade. A gente tem esses dois lados. Como diria Freud, a gente tem um anjinho de um lado e um diabinho do outro, que ficam ali brigando com o outro. Mais ou menos seria essa analogia, que a gente tem um gênio bom e um gênio ruim, que a gente acaba por, às vezes, falar coisas impensadas em momentos inoportunos. Mas a gente tem que ver que falou e, às vezes, retocar aquilo que tu falou. Mas, então, às vezes a gente tem que entender que aquela pessoa também ela não é perfeita, ela está estressada. Então, conviver com isso. Não é que você vai ter que... Então, para isso que serve você sentar e você diz, ó, eu pensei nisso, eu não gostei disso, dessa semana, daquilo. Não fazendo só reclamações. Você também pode apontar, olha, talvez se você agisse assim, ou eu não gostei. O que você acha? Eu não achei legal você fazer esse tal comportamento que tu teve, eu não achei legal. Talvez você consiga agir de outra maneira, a pessoa vai te retribuir. Não, você implicando. Mas tem que ter o diálogo dentro do casal, para você falar assim, dizendo eu não gostei da outra pessoa, não, tá, do que você não gostou?
de tudo. Não, não gostei porque você agiu tal forma, você saiu tal dia, você agiu assim, ou você fez isso. Mas também não coisas bobas. Às vezes tem gente que olha pro lado e tem aquele ciumento que já pega e diz, não, você não pode olhar para cá, você tem que andar que nem cavalo, né? Pra frente. Você olha pro lado, não necessariamente você está olhando para outra pessoa, você está... A gente é visual, a gente está olhando todos os dias, a gente olha em volta do nosso o campo de visão, né? É mais ou menos por volta de 200 e poucos graus, se eu não me engano. Tá? Você dá uma geral nos teus olhos, quer que a gente tenha olhar em frente, mas você pode coisar. Mas esse diálogo tem que ser nutritivo. Ele não pode ser pejorativo, ou seja, só de acusações. Eu acuso e a pessoa se defende, eu acuso e o outro se defende, eu acuso e o outro se defende. Porque daí isso nada mais é do que um tribunal. A gente tem que ter um diálogo onde eu explico, porque não é todo o contexto, e sim às vezes são pequenos atos falhos, por isso a outra pessoa dá a devolutiva, que a gente chama, toda pergunta tem uma resposta, a pessoa responde e pergunta qual comportamento, porque às vezes é um pequeno detalhe que a gente não gosta e a gente achou que é uma situação inteira, e às vezes era um detalhe, e desse detalhe junta mais outro detalhe, e a gente, na verdade, vai construindo na nossa cabeça um arsenal de situações que acontecem, que na verdade são pequenos detalhes de erro de comportamento que a gente não gosta que as pessoas fazem. Mas a gente não senta para conversar e falar com aquela pessoa, olha, eu não gostei disso. Você explicar a situação, daí a outra pessoa, tá, mas tudo você não gostou? Não, eu não gostei que tal dia você fez isso. Daí a pessoa conversa, contrapõe o que aconteceu, às vezes estava distraído, e se resolve aquilo ali. Aquele contexto, ele se fecha. A pessoa, você sim entende, porque você tá, vocês conversam e entendem. Não, isso aqui aconteceu porque isso, porque aquilo. Beleza, então tudo se entende. Quando se entende, aquilo se fecha no nosso cérebro, isso fica fechado, isso fica uma situação resolvida e não um amontoado de situações sem resolução. Que é isso que acontece quando é só aquela coisa que às vezes tem briga, é aquela um pergunta, o outro devolve, um acusa, o outro se defende com uma ou mais acusação e acusa também, e acaba nesse bate-bola como se fosse um tribunal, que acaba que não chega em solução, porque você não está, às vezes, explicando que naquela hora você estava distraído, você estava distraída, ou aconteceu um fato, ou às vezes você estava com uma pessoa que apenas você encontrou na rua a 200 metros e a pessoa vazia, às vezes acontece 5 anos que você não via, ou você saiu com alguém, você conversou com a pessoa do lado e andou 200 metros com a pessoa ia até ali e a pessoa te enxergou, teu marido, tua mulher, viu e você disse não. Aquela pessoa estava com tal pessoa porque eu vi que eu estava andando junto. Não, você tem que dar, as pessoas têm que explicar, não, encontrei a pessoa ali. E depois a gente também tem que parar com uma síndrome que existe muito dentro do casamento, que é quando tem muito ciúme, que é a síndrome da desconfiança. Uma vez que você assume um compromisso com uma pessoa, ou existe confiança dentro desse relacionamento, ou isso não vai para frente. Porque se eu não confio em quem eu amo, não adianta mais existir relação. E isso vale para tudo. Porque o amor, ele não cobra, ele não admite desconfianças. O amor, em essência, ele tem que ser puro. Claro que a gente aqui está falando num amor fraternal, como muitas vão responder ou vão falar, um amor talvez inalcançável, outros descrevem que os animais têm esse amor pela gente, mas isso é um somatório que às vezes a gente tem que entender várias coisas. Primeiro, que a gente é feito de qualidades e defeitos, que a gente conheceu uma pessoa como ela era, e não querer moldar uma pessoa ao nosso gosto, porque a gente não vai conseguir. Não querer nos moldar ao gosto do outro,
E isso eu falo de moldar, seria o nosso caráter, a nossa essência. Porque quando a gente começa, voltando do começo, a gente é uma pessoa solteira, a gente vai viver num casamento, que é um casal, depois uma família, isso são fases e estruturas de vidas diferentes. Então a gente vai ter sim comportamentos diferentes, situações onde a gente vai querer e vai querer agir diferente, a gente vai querer que ajam diferente com a gente, vai querer que ajam, que a gente vai querer, e a situação da vida vai requerer que a gente haja diferente também. Não vai ser do mesmo fato, porque se eu moro sozinho, como eu faço, tá bom. Se eu varro a casa de um jeito, se eu limpo, se eu passo pano, ou se eu faço, eu não faço, ou se eu organizo de um jeito minhas coisas, é o meu jeito. As coisas não reclamam, né? A louça não fala se ela fica suja na pia, a roupa se fica jogada não fala nada, não tem ninguém para reclamar, sou eu. O que me incomoda eu arrumo, o que não me incomoda eu deixo. Agora, quando eu passo para um casamento, isso já vai mudar um pouco, né? Como eu falei no começo, a gente já está em duas pessoas, né? E daí esse posicionamento de casamento, às vezes a gente vai ter que abdicar de alguns ou modelar alguns comportamentos. Por quê? Porque não estou eu mais sozinho, eu estou eu mais alguém. Então alguém por alguém que eu conheci, por isso buscar conhecer muitas pessoas, ter experiências antes da gente casar. Essa pessoa vai ter opiniões diferentes das minhas, porque são duas pessoas. E depois, quando a gente tiver filhos, vai ser crianças em formação, que a gente vai ter que formar caráter, formar uma personalidade, e às vezes a gente fala que os frutos não caem longe do pé. Isso, muitas vezes, não. Isso às vezes tem a razão dentro desta frase, porque os pais são muito espelho para os filhos. Por que isso? Porque os pais são o, o fruto, a base, o porto seguro para onde os filhos voltam é sempre para os seus pais. É onde eles têm segurança. Claro que se eles não são criados por pais ou avós, essas figuras vão dar segurança a eles. Por mais que esteja na juventude aquele problema, ela vai voltar sempre para onde eu tenho segurança. E o porto seguro sempre são os pais. E daí aqui a gente tem uma estrutura com filhos, já são mais pessoas para repartir o mesmo ambiente. Então às vezes aqui vai dar briga porque um deixou aqui, eu não gosto, ou a gente homem às vezes é mais desleixado, as mulheres deixam mais organizado, ou às vezes tem mulher que é mais desleixada e homem que é muito certinho. Então isso tem, cada um tem uma mania. E mania é normal, a gente tem manias. A gente tem manias boas, manias não tão boas, e a gente às vezes tem que ir lapidando esses comportamentos porque a gente está dividindo o ambiente. De novo. E às vezes as pessoas acham que casar, não que não tenha que ter amor no casamento, não é só o amor. O casamento ele é uma junção, é uma união, como diz. E essa união são feita por elos. E esses elos são várias coisas que às vezes acontecem numa vida dois. E uma vida dois ela não é formada só às vezes do que a gente idealizava ou você achava bonito que você leu algum livro, alguma coisa, né? Acho que hoje em dia isso não existe mais. Aquele conto de fadas, todo mundo esperava uma pessoa perfeita que chegasse. Não vai existir. Ninguém vai ser perfeito, ninguém vai ser extremamente. E se a pessoa for, às vezes, ela está se deixando, se moldando aquela pessoa para não perder a pessoa, porque ela tem medo. Mas até que ponto, até onde ela vai deixar a saúde dela para ela continuar sendo essa pessoa? Existe uma história que eu não lembro bem toda ela, mas que tinha um casal bem idoso, quase quando eles estavam morrendo, já depois de 60 anos de casado, eles estavam à mesa e eles iam jantar.
Eles iam comer sopa. E a mulher disse para o marido: meu bem, hoje eu vou deixar você comer a casca do pão e eu vou pegar a fatia do meio, porque eu sempre tive vontade de comer a fatia do meio e eu sempre vi que você gostava, e daí eu sempre peguei a casca. E daí ele olhou para ela e disse: nossa, eu sempre via que você cortava o pão e pegava a casca para ti. Eu sempre gostei de comer a casca do pão, mas nunca pedi, porque eu não quis dizer para ti que eu gostava muito de comer a casca do pão e não gostava da segunda fatia. E eles levaram a vida inteira para dizer para um para o outro que um gostava de comer a casca do pão e o outro a segunda fatia. E às vezes a gente vai perceber isso no fim do casamento, depois que a gente separou, que era só porque um gostava da casca e comia a segunda fatia, e o que comia a casca queria a segunda fatia. Um comia a casca e gostava da segunda fatia, e o que comia a casca gostava da segunda fatia. É complicado, mas não é fácil, por isso que eu disse, a gente vem trazer algumas recomendações. Talvez o diálogo ele fica um pouco repetitivo, mas relacionamento não existe fórmula. Existem algumas indicações, algumas soluções, talvez, que cada um, na sua experiência de vida, vai conseguir desenvolver. E a experiência de vida também dentro do casamento. Porque pode perguntar para alguém que casou hoje, eles têm uma visão. Quando você encontrar esse casal daqui um ano, vão ter uma visão. Mas pega eles daqui 10 anos, para você ver como é que está a relação deles. Claro que tem muita gente que vai reclamar, mas pede, o que, que você tem de visão hoje em dia? Na tua visão, o que você daria? Sério sobre um casamento. Por que você mantém um casamento? Ah, porque eu tenho família, porque eu gosto. Todo mundo vai ter uma visão diferente, uma visão mais concreta. Por isso que os relacionamentos, às vezes, pessoas maduras, que às vezes ficaram casadas um tempo e se separam e tem um outro relacionamento, geralmente esse relacionamento é mais duradouro, porque a pessoa às vezes passou por um período e às vezes ela não quer se machucar mais. Existem casamentos que você vê hoje em dia, às vezes, que as pessoas casaram com 20 anos e hoje estão com 60, 60 e poucos anos, se separam com 40 anos de casamento. E hoje em dia todo mundo a gente aumentou a expectativa de vida. Essas pessoas voltam a se relacionar, encontram outras pessoas, e daí a pessoa diz assim: nossa, eu hoje em dia estou vivendo melhor, um relacionamento mais saudável, eu consigo conversar, a minha companheira consegue me entender melhor, o meu companheiro me entende melhor. Então você vê muito isso, por quê? Porque a pessoa tem mais relação, tem mais convivência, ela consegue ter mais tato com as relações. Por isso a gente tem que às vezes avaliar bem e voltar de novo lá no começo. Eu sempre repito, a gente era uma pessoa sozinha, passou a ser um casal, depois a gente vira uma família. Seja ela por filhos, geralmente são filhos nossos que a gente tem, frutos do casamento, ou filhos adotados de casais que não podem ter filhos, ou outros casais, né, homossexuais que adotam crianças. Mas daí é uma família. E a gente vai ter que se moldar isso e ver se tá bom ou se tá ruim. Isso é certo ou isso é errado. Que é um outro conceito que a gente às vezes esquece. Do que é certo e o que é errado. Só que o que é certo para mim, às vezes não é o certo para o outro. Mas existe uma coisa que muita gente às vezes acha ruim falar, seria aquele dito a moral e os bons costumes. Que seria assim, a gente tem algumas convenções sociais que é errado você matar uma pessoa, não é certo. Ninguém acha certo você matar uma pessoa. Então essas convenções de certo e errado, todo mundo sabe o que é certo e errado. Trair não é certo numa relação. Então, essa relação tem que ser dialogada. Porque esses certos e esse errado todo mundo entende. São as convenções sociais, que às vezes a gente vai contra, a gente quer dizer contra isso, não é que você tem que aceitar a sociedade como ela está andando, mas são algumas convenções que eu falo, para todo mundo entender, do certo e do errado.
trago como exemplo aqui, a traição não é certa no casamento, a gente sair ali e matar o companheiro, ou eu saio na rua, brigo, mato alguém, porque eu acho que dá certo. Não, isso não é certo. E não é visto como certo nem pela justiça e nem pela sociedade. Isso precisa, a gente tem uma noção. Então eu sei quando eu estou fazendo uma coisa certa ou errada. Isso vai agregando ao casamento, é a minha experiência de vida. E daí você retoma lá das pessoas que às vezes separaram com não sei quantos anos de casamento, elas trazem uma bagagem maior, porque elas viveram mais e elas têm mais para ajudar, para trazer, para usar como base. Ou elas não querem mais se ferir, se machucar, ou não aceitam certos comportamentos mais, ou elas já conseguem ver quando a pessoa é certa ou não vai dar certo. Então acho que a gente pode fazer isso com as relações da gente, com o nosso relacionamento, amadurecer ele com o tempo. E agora eu vi o vídeo não ficar muito longo, que ele já é longo, é um assunto longo e ainda vou trazer outras temáticas. Mas acho que eu vou deixar como recado é assim, pega as pessoas, pega a tua relação, pega com quem você está se relacionando, senta, conversa, faz aquela análise que eu disse. Se você vai fazer uma caminhada sozinho, pensa no que está acontecendo. Ou quando aconteceu uma situação que você não gostou, senta para conversar com essa pessoa. Não acusa. Conversa e vê o lado dela. Porque mesmo frente a uma traição que não foi, digamos assim, não é um crime, né? Existe um lado, o que aconteceu. E esse o que aconteceu, a culpa sempre é de um e de outro. Vai dizer, eu não sou culpado porque eu traí, porque meu marido me traiu, eu não sou culpado. Digamos, eu não sou culpado porque minha esposa me traiu. A gente às vezes não nota, mas a gente tem sim uma parcela de culpa nessa traição. Por quê? Porque a gente tem uma vida a dois. E essa vida a dois, como eu disse de novo, não é mais eu solteiro dentro de uma casa, agindo com as coisas, e as coisas não respondem a outra pessoa. Ela não é um objeto, ela é uma pessoa, ela tem sentimentos, e às vezes ela é divergente da gente. Mas um bom diálogo sempre traz bons frutos e boas relações. Porque todo mundo que vai fazer terapia de casal, que muita gente acha às vezes complicado, ou que não gosta, que outra pessoa está se metendo dentro da tua relação, ou pessoas que buscam, comigo, busco uma terapia, começa a me moldar, a trazer problemas, e a terapia começa a mudar a minha imagem, a imagem como eu vejo, como eu dou foco para as coisas que elas estão acontecendo, e eu levo para o outro, para a minha companheira, para o meu companheiro, essa visão que eu estou tendo, e talvez a outra pessoa vai para a terapia, não com o mesmo terapeuta que eu, porque daí a gente teria que fazer uma terapia de casal. Quando um vai fazer terapia e o outro vai fazer terapia, tem que ser com terapeutas e psicólogos ou psicoterapeutas diferentes, psiquiatras também diferentes, porque você vai ter problemas que você vai colocar que não é bom você estar junto com o mesmo profissional, porque o outro profissional vai ter uma visão tua, por mais que a gente tem que dividir, mas dentro da psicologia, digamos assim, a gente não que alguma coisa nos impeça de trabalhar com, digamos, um casal separado. Pode. Só que o bom é você ir com outro terapeuta, o casal, se ele vai fazer terapia individualizada e em outro terapeuta, cada um ir em terapeutas diferentes, porque vai ter uma visão diferente do foco que eu enxergo. Claro que pode acontecer um dia e traz muitos frutos. Se um dia eu estou na minha terapia e surgiu algum problema no casal, eu levei para terapia, eu posso levar sim meu companheiro para terapia, para a gente dialogar sobre algum fato, um fato isolado, conversar na terapia que eu faço e ter
uma mediação. Não sendo necessariamente é uma terapia de casal, mas digamos que é uma mediação ali sobre algo que, na terapia eu vi isso, então eu posso levar para que o profissional possa esclarecer qual que era a visão dele sobre isso, por que que ele viu da pessoa disso, e daí ali entrar num meio, porque daí o profissional vai trazer os estudos, a bagagem que ele tem, frente aos fatos, e vai explicar, nortear vocês. Mas quando os dois fazem, quando acontece em que vocês não querem fazer terapia de casal, e os dois fazem terapias em lugares diferentes, com visões diferentes, são pessoas diferentes, se tratando com outras pessoas diferentes, com visões diferentes, então vocês sentam para conversar, vocês começam a se encaixar melhor por causa que tem pontos de vista diferentes. E eu não. E outra coisa que é bom os casais fazerem terapia, quando não é terapia de casal, que não tem os dois pontos de vista, com terapeutas diferentes, porque se eu trato o marido e eu trato a esposa, eu vou estar. Quando eu estou tratando do marido, eu vou estar vendo a esposa, quando eu estou tratando a esposa, eu vou estar lembrando do marido. Não que isso interfira, ou não possa ser, mas pode ser. Você está, como profissional, às vezes está associando, você faz algumas associações e às vezes você toma decisões porque você tem esse lado. Por isso que a gente não pode trabalhar ou tratar de pessoas que estejam no nosso círculo, que a gente conheça. Até você diz, porque você vai estar emocionalmente envolvido nessa história. Mas agora eu quero voltar a falar, e você senta, vocês estão fazendo terapia separado, senta e conversa. Isso vai trazer muita coisa boa. Muita coisa boa pro casal. Isso vai fortalecer a união de vocês. Vai fortalecer mais. Vocês vão conseguir ir além, porque vão ser pontos de vista diferentes, muita coisa mais fácil para vocês entenderem, porque conflitos às vezes internos são resolvidos e você consegue passar para outra pessoa. Eu resolvi isso, eu era assim, eu às vezes eu não me percebi, eu agi assim contigo, e às vezes a outra pessoa, certa vez, tal isso, não, mas agora eu estou vendo que eu tenho que mudar esse ponto. E às vezes não precisa haver separação. Então sempre uma relação, diálogo. E quando não consegue, não quer buscar terapia um casal, os dois vão fazer terapia, ou quem quer fazer terapia, busca terapia. Que às vezes você consegue mudar. Se você vê que você está precisando de terapia, busca terapia. A terapia vai te ajudar muito a resolver conflitos contigo mesmo e você a se relacionar com outras pessoas de maneira diferente. E a que eu falo outras pessoas, às vezes é o próximo, mais próximo que a gente fala, que é a relação familiar. A gente começa a mudar a nossa relação com outras pessoas. Então hoje é esse o recado que eu queria deixar. Deixo um abraço para todos e que fiquem bem. Até uma próxima.